E quem eu recebo aqui hoje é um nome novo na política de Rio Preto, o Felipe Alcalá, do PL, que com apenas 23 anos teve 5.602 votos, o terceiro mais votado de São José do Rio Preto. Agradeço o Alcalá por estar aqui com a gente. Parabéns, Alcalá, pela eleição, pela votação expressiva. Bom, vou começar essa entrevista. Como eu disse, você é um nome novo. Eu vou abrir para você se apresentar, contar um pouco sua história, como você entrou na política, qual é a sua base eleitoral, onde você teve tanto voto. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, TV Câmara, pelo convite de estar aqui com vocês. O Felipe é um jovem de 23 anos e eu costumo dizer que a juventude ela foi o meu maior trunfo na eleição, mas também uma situação que a gente teve que blindar e driblar aí, porque, querendo ou não, às vezes as pessoas associavam, né, a juventude com a falta de responsabilidade, enfim. Porém, eu sempre dizia, no dia 6 a gente vai ver se foi um trunfo ou se foi um problema. E eu sentia nas ruas as pessoas abraçando a causa da renovação, as pessoas dizendo que gostariam de ter uma Câmara jovem. Mas como que o Felipe entrou na política? Onde eu surgi? Eu sou natural de uma cidade próxima a nós, vim para Rio Preto com 2 anos de idade com a minha família, vim muito novo. É um Rio Pretense, vai, 2 anos, 2 é um anos. Rio Pretense. Não lembro de nada antes dos 2 anos, então a minha memória é só dentro de Rio Preto. E quando a gente veio para cá, eu cresci, né, numa família ouvindo falar sobre política, né, na cidade que eu nasci. Que cidade minha família que é? Muito Santa Fé do Sul. É muito tradicional, então a gente tinha ali meu avô sempre envolvido. Eu cresci com esse sentimento interno sobre a política. Mas a gente sabe das más línguas, do quanto a política às vezes é mal vista, e não por conta dela, mas por conta dos maus políticos que ocuparam as cadeiras aí ao longo da história. Eu nunca entendi como que seria possível uma pessoa de bem, de caráter, de princípios, de valores, ocupar uma posição e manter, né, o seu caráter forte e incorruptível. Em 2018, montei uma agência de marketing. Em 2020, tive a oportunidade de fazer o marketing de um candidato que na época também disputava a primeira eleição aqui em Rio Preto, veio a ser eleito, e aí parabenizo também, que é o vereador Cabo Júnior Donizete. Quando a gente entrou de cabeça na campanha dele em 2020 como marketing, aí eu me apaixonei por esse negócio. Por quê? Quero isso. Porque eu vi que a gente conseguia transformar a vida das pessoas e servir as pessoas numa escala um pouco maior. Eu cresci dentro da igreja, minha profissão veio de... Eu tenho uma agência de marketing, como eu disse. Minha Você profissão é publicitário? veio... Não sou formado em publicidade, formo esse ano em Direito, mas montei uma agência porque aprendi na igreja. Em 2016, a filmar culto, a fotografar culto, né? Então, tive esse contato com a parte um pouco do que eu sigo hoje. E quando eu vi a política de perto, falei, poxa, eu como cristão aprendi que muito maior, biblicamente, é aquele que serve, é aquele que se doa para as pessoas. E dentro da política, a gente consegue fazer isso muito bem. E naquele momento, eu pensei, poxa, não saio mais daqui. Mas a minha visão na época era ser bastidor, era cuidar de campanhas. Tive a oportunidade em 2022 de conduzir a campanha de um hoje deputado estadual e de um na época candidato a deputado federal. E aí conheci grupos de pessoas, enfim, me envolvi um pouco mais. E em 2023 fui cotado dentro da igreja do Ministério Mudança de Vida, da Bispa Cléo, que é uma igreja natural de Rio Preto, que foi daqui para a capital, uma das grandes igrejas que saíram daqui e foi para a capital. Geralmente as igrejas vêm de lá para cá. E a gente construiu aqui e foi para lá. É a Cléo Rossafa. Cléo Rossafa, Bispa Cléo. E fui cotado ali dentro da igreja de disputar uma vaga aqui no Legislativo. E aí começaram as conversas, ver se era viável ou não. O Ministério nunca foi envolvido, né, tão focado assim na eleição, sempre foi mais distante. E aí foi decidido que sim, que eles gostariam de ter de repente um representante dentro da Câmara. Meu nome foi bem cotado. E aí a gente começou um trabalho de formiguinha, colocando as nossas ideias, aquilo que a gente acreditava, com muita autonomia,
né? Essa foi meu principal pedido, ter autonomia de mandato, governar, poder legislar, perdão, por toda Rio Preto. E aí a gente veio construindo um caminho e no dia 6 a gente mostrou o resultado disso daí. Um belo resultado, 5.602 votos, é muito voto, né? A gente sabe como é difícil conquistar um voto. Ô Felipe, você falou da igreja. Você tem algum outro trabalho? Parece que eu ouvi que você tem um trabalho de recuperação de pessoas, é isso ou eu estou enganado? Na verdade, assim, eu aprendi com meu avô que quem puxar na história, for lá na cidade pesquisar, vai ver que o Antônio Alcalá, meu avô, ele é conhecido pela palavra amor. Então, na casa do meu avô, os portões sempre foram abertos, minha família é uma família tradicional, sempre ajudou todos e todo mundo. Então, eu aprendi isso, eu sempre gostei muito de trabalho social. O Ministério Mudança de Vida, inclusive, é uma igreja reconhecida pelos trabalhos sociais, são muitos dentro de Rio Preto. E iniciei um projeto social há um tempo, depois vinha essa questão de cotar para disputar a eleição, eu preferi parar, porque eu acho que a ação social tem que ser do coração e não para qualquer outro fim, para se aparecer. E eu resolvi ajudar outros projetos. Então a gente ajuda, sim, o projeto Anjo da Madrugada, que vai cuidar aí de dependentes químicos, né, e vai tentar fazer a recuperação desse pessoal. Ajuda a Escola Jovens de Negócios, que é um projeto onde eu tenho a honra de ter o Paulinho comigo, que traz o jovem da periferia e dá para esse jovem uma visão diferente, mostra para ele que aquilo que ele vive não é o futuro dele, ele pode ser diferente, ele pode ajudar a mudar aquela realidade. Então a gente tem várias ações aí além da igreja, sim. Eu perguntei do projeto porque pouco antes da eleição, na semana antes, eu fui num comércio aí, e aí conversando com a atendente ali do caixa, falei, a eleição está chegando, já tem candidato, o jornalista sim, curioso, sim. né? Perguntei, aí ela falou para quem ia votar para prefeito, falei, vereador, já tem? Já, Felipe Alcalá, que é da minha igreja e tal, e foi aí que depois eu comecei a ouvir teu nome, falei, vamos ficar de olho nele. Ô Felipe, você foi eleito pelo PL, um partido identificado com a direita, com o ex-presidente Bolsonaro. É o teu perfil mesmo? Você se considera um cara agora um político de direita? Por que você escolheu o PL e 100%. tudo mais? Eu costumo dizer que Rio Preto, nesse momento, tem a verdadeira voz da direita dentro da Câmara Municipal. Vocês sabem que eu tive a honra de ser lançado aqui em Rio Preto, candidato pelo Nicolas, um jovem também de Minas, que tem feito muito pelo Brasil. Então, aqui em Rio Preto, nós vamos seguir essa mesma linha de trabalho. Nós vamos legislar para todo mundo, mas ser muito combativo em cima daquilo que a gente acredita, né? Dos nossos valores, de Deus, de pátria, família e liberdade. Então, sim, considero essa voz de direita. Rio Preto, ao meu ver, dentro da Câmara, tinha algumas pessoas que se posicionavam assim, mas não com tanta intensidade, de uma forma um pouco mais declarada. E eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o PL, mas que o PL me escolheu por aquilo que o partido traz como valores, como princípios. Eu usei uma frase durante a campanha e muitas pessoas, durante a campanha não, durante a pré-campanha, e todo mundo que estava no meu convívio, vocês podem confirmar. Se não fosse pelo PL, eu não saía por partido nenhum. Porque nesse momento, a gente sabe que a eleição é dinâmica, mas nesse momento o PL é o verdadeiro partido da direita, o maior partido do Brasil, com uma bancada de deputados gigante, onde a gente pode trazer muito recurso, muita coisa boa para Rio Preto. Então, não tinha uma outra opção. Sou presidente em Rio Preto do PL Jovem, então atuo com a juventude com 23 anos, sou presidente do PL Jovem aqui, ao lado do Daniel, sou coordenador da nossa região, tem uma média de 39 cidades que a gente cuida do PL Jovem, represento o deputado estadual Tenente Coimbra, aqui em Rio Preto, que também é um deputado jovem, em 2018 fez, se eu não me engano, 24 mil votos, entrou um dos últimos deputados, ainda na primeira onda bolsonarista. 2022, de 24 mil votos, o Tenente passou para 210 mil votos, então ele teve uma votação extremamente expressiva, aumentou quase 10 vezes a votação dele. Então a gente representa ele aqui, é um deputado jovem e presidente estadual do PL Jovem. Então, represento sim a direita e acredito que
que não fui eu que escolhi o PL, mas o PL me escolheu pelo aquilo que o partido tem como princípios. Você se identifica com aquele bordão da direita de liberal na economia e conservador nos costumes? Sim, tem muitas coisas que a gente identifica, nós não somos fechados, a gente tem a liberdade dentro do PL de concordar com algumas coisas e discordar de outras. Então, mantendo os valores, os princípios e aquilo que for bom, me mantenho, sim, liberal na economia. Perfeito. Sim. Você falou da bancada gigante do PL no Congresso, Rio Preto também, guardadas as proporções, o PL fez uma bancada gigante, 5 vereadores. Você tem contato com seus colegas que foram eleitos pelo PL? E qual que é a tua ideia de atuação na Câmara com seus companheiros? Eu acho que a gente teve um contato ainda hoje cedo, um bate-papo, e a conversa é uma só. Nós estamos todos focados na eleição do Coronel Fábio, né? Ainda não discutimos como vai ser os próximos passos. A gente está focado de fato em eleger o coronel, em trazer um prefeito novo para Rio Preto, e depois a gente vai sentar, organizar e conversar 100% pensando na cidade, né, nas pessoas que moram aqui na cidade. Bandeiras, você tem bandeiras que você pretende defender aqui na Câmara enquanto vereador? Alguma área específica de atuação? Como que você se coloca nesse espectro? Venho do esporte, então joguei futsal a vida toda, ainda hoje cedo. Encontrei, se eu não me engano, ele já foi servidor, não sei se da Câmara ou da Prefeitura, o Grão, o Edson. Então o projeto chama Salvando Verde. Ele teve escolinha de futsal, joguei futsal com ele, depois tive a oportunidade de jogar no Rio Preto. Então eu venho do esporte, é algo que eu vou lutar muito, acho que o esporte transforma vidas. Um pouquinho do que eu sou, se eu sou alguma coisa, veio do esporte, né? De você aprender a ganhar, você aprender a perder, aprender a ter posicionamento, equilíbrio emocional. Então é uma bandeira, mas acima de tudo isso, a minha principal bandeira é defender os valores da igreja, os princípios do reino, o povo de direita, o povo conservador, e lutar por isso dentro da Câmara. Perfeito, gente. Estou conversando com o vereador eleito pelo PL, Felipe Alcalá. É o mais jovem dessa eleição, um dos mais jovens da história. A gente estava até aqui falando antes. Talvez só o ex-vereador Márcio Ladeia, eleito em 2000, com 18, 19 anos. Foi um movimento estudantil forte na época. Mas depois do Ladeia, puxando na memória, creio que o Alcalá é o vereador mais jovem eleito, o segundo vereador mais jovem eleito aqui na Câmara, com 23 anos e já 5.602 votos. O Felipe falou do Alcalá, né? Diz que prefere ser chamado de Alcalá. O Alcalá falou que a prioridade agora é eleger o Coronel Fábio Cândido. Você acha que é uma eleição definida já? Como é que vocês estão trabalhando isso dentro do PL? Nenhuma eleição é definida. Isso é loucura e eu falo isso com base bíblica, que a soberba ela precede a queda. Então, a gente teve breves conversas, mas a partir de agora é uma nova eleição, é acelerar, é fazer mais do que foi feito, até porque o período é menor, e não tem nada ganho, nada definido. A gente precisa das pessoas, a gente precisa do voto que de repente votou em algum outro candidato. O coronel não vai chegar e chegou. Então a gente precisa de todos agora para ter uma renovação não só na Câmara, né? Que a bancada do PL foram 5 vereadores que não tinham mandatos. Dentro dos 5, apenas uma pessoa já foi vereador na história, que foi a Márcia. Do resto, nenhum teve participação na Câmara Municipal. Então a gente teve uma renovação na Câmara. 5 novos nomes, né? Agora a gente precisa ter uma renovação na Prefeitura, então não tem eleição ganha. O Alcalá, a ida do Coronel Fábio pro segundo turno te surpreendeu? E mais do que a ida, a votação que ele teve, ou vocês já trabalhavam com isso, já tinha essa expectativa? Porque para muita gente foi surpresa, né? Muita gente apostava que os 2 deputados já estavam no segundo turno. Mas na verdade, assim, a gente que entende a questão de pesquisas aí e tudo mais, a gente teve um instituto renomado, que foi a Veritá, que fez uma pesquisa e trouxe a verdade para a população.
O Coronel Fábio, desde o início, ele trouxe como a palavra principal da sua campanha integridade. Então, em nenhum momento a gente mentiu para a população, em nenhum momento a gente disse do que não aconteceria. Então, internamente, a gente estava tranquilo, óbvio que a gente continuou trabalhando, mas a gente sabia que a população de Rio Preto estava com a gente, porque a gente contratou um instituto bom, perfeito, que acertou o Tarcísio e que até agora não tem mancha nenhuma, que foi a Veritá. Então, na hora que a gente viu aquele post deles ali, nós ficamos tranquilos e sabia que o trabalho estava sendo feito. Perfeito. Aproveitando esse gancho que você citou, o governador Tarcísio, você acha que tem possibilidade desse segundo turno ele se posicionar mais firmemente em favor? Porque no primeiro turno ele evitou, ele apareceu muito na propaganda de todos os candidatos, principalmente os que são deputados ali, que têm, enfim, uma relação próxima, diária ali com o governador, mas a gente sabe que o campo, que vocês estão mais próximos do campo pelo qual o Tarcísio foi eleito. Você acha que pode ter uma mudança no comportamento do governador? Não, ou você acha que ele não vai se envolver nessa briga? não sei, prefiro não opinar para não errar, mas não sei. Uma coisa é certa, Bolsonaro vem no segundo turno, nosso líder da direita, volta em Rio Preto. O governador eu não consigo falar. Melhor não opinar. O Bolsonaro é certeza. Você falou do Bolsonaro, o ex-presidente, mas quem tem dado muito apoio ao Coronel Fábio é o filho do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, tem gravado vídeos constantes aí e acho que vai seguir nessa toada. Seguimos e, se Deus quiser, até na vitória. Né? Se eu não me engano, é dia 27, o segundo turno, mas vem nessa toada, o Bolsonaro volta em Rio Preto, Eduardo já falou com o coronel, tanto o Eduardo quanto o Bolsonaro mesmo já falou com o coronel no próprio domingo, e a gente vem fazer essa transformação aqui em Rio Preto. Tem uma data prevista já para a vinda? Ainda não. Ainda não. Legal, gente. Estou conversando com o vereador eleito Felipe Alcalá. Ô, Alcalá, estamos caminhando aqui para o fim, meia hora de entrevista. Queria a tua opinião, uma das eleições mais disputadas da história, talvez, que foi a da capital, pau a pau ali, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, e esse fenômeno Pablo Marçal. Queria a tua opinião e também você como um jovem que deve viver conectado aí e tal, o que você acha do Pablo Marçal? Você acha que ele veio para ficar? E me parece que está até meio que rivalizando ali com o próprio Bolsonaro por ser esse nome da direita. Eu vi até umas declarações hoje do pastor Silas Malafaia, que até então era um apoiador de primeira hora do Bolsonaro, mas criticando o ex-presidente por não ter sido mais incisivo no apoio ao Marçal na disputa em São Paulo. O que acontece com São Paulo? Eu, até infelizmente, não acompanhei de perto o que estava acontecendo lá, estava muito focado na eleição aqui em Rio Preto, e sem dúvida, o Pablo cresceu, né, o Bolsonaro foi com o Nunes, e eu não tenho nenhuma informação concreta sobre essas questões, se veio para ficar ou se não veio, mas é inegável que ele teve uma projeção aí nacional, né? A gente vê que não foi massiva em São Paulo, se fosse ele estaria no segundo turno, mas não foi. Foi pouco, hein? Foi por muito pouco. Mas não foi. Mas não foi. E aí teve uma projeção sim nacional, mas eu acompanhei muito pouco, porque por ser jovem, a gente sabe todas as dificuldades da política aqui, concentrei todas as forças e toda a atenção aqui em Rio Preto. E você usou muito redes sociais e, enfim, as redes aí para a campanha ou foi mais campanha de rua mesmo? As duas coisas. Eu tinha um problema, que era a questão da popularidade. Não era uma pessoa conhecida, tanto que eu passo em alguns lugares e as pessoas falam, quem que é esse Alcalá que chegou aqui do nada e terceiro mais votado da cidade? Então a gente precisava das redes sociais para chegar na casa das pessoas, né? Eu poderia não chegar andando, batendo na porta, mas no celular dela ali no fim do dia, depois que ela chegava do trabalho, ela ia me ver de alguma forma, apoiado pelo Nicolas. A gente usou muito dessa estratégia. E depois eu precisava medir isso nas ruas. Então nós andamos os 45 dias de campanha, tem aqui dentro do estúdio o Rodolfo, o Herbert, que fez parte comigo desse projeto, e a gente andou os 45 dias de campanha mesmo, andamos as avenidas, fomos para bairro de noite, fomos bater nas casas das pessoas, e aí a gente sentia
esse retorno. Então, não foi nenhuma coisa nem outra. Foi as duas coisas somadas aí, né, que deu nesse resultado aí. Você citou bastante o deputado mineiro, deputado federal mineiro, o Nicolas Ferreira, né? Usou, inclusive, foto com ele. Você tem relação com ele? São amigos? Se conhecem? Como se conheceram? A minha relação com o Nicolas veio através de um amigo em comum que abriu essas portas diretamente com ele lá em Brasília. E ele tem dado um suporte, todo um apoio. Não posso dizer que é o meu amigo pessoal, sim, porque eu não estou com ele todos os dias, sim, mas sim, é um amigo, é um querido, me abraçou, né? Partiu dele, inclusive, a gente foi lá por uma outra coisa, queria conhecer, gostaria de ter um contato com ele, e aí as conexões bateram, a gente pegou uma breve amizade ali, e ele disse, poxa, vou te dar um apoio em Rio Preto. Isso começou lá atrás, e aí as nossas relações vêm se estreitando. Eu acredito que o ano que vem a gente consiga trazer, inclusive, ele aqui em Rio Preto. E ele também é jovem, acho que é da tua idade, né? 23, ele é um pouquinho mais velho. Um pouco mais velho. Um pouco mais velho, né? Mais um fenômeno aí, teve milhões de votos, né? Deputado federal mais votado. Né? Do país. Do país. Legal, gente. Conversei com o Felipe Alcalá, vereador eleito pelo PL, o terceiro mais votado, 5.602 votos. Mais uma vez, parabéns, obrigado, Alcalá, seja bem-vindo à Câmara. Obrigado. Nós vamos nos falar muito aqui ao longo desses próximos 4 anos. E, para terminar, pode falar o que você quiser aí, deixar seu recado. Enfim, o tempo Na verdade, eu quero agradecer a todos vocês que votaram em mim, os 5.602 votos que a gente teve, as 5.602 pessoas que saíram da sua casa no domingo, foram lá depositar um voto de confiança. E por onde eu passei, eu disse uma coisa, olhando nos olhos de vocês, e novamente aqui dentro do estúdio da TV Câmara, através de uma lente de uma câmera eu olho no teu olho. E prometo não te decepcionar. Prometo cumprir um mandato em cima daquilo que a gente acredita, sem promessas, mas um mandato sério, apesar de muito jovem, com muita responsabilidade. Então, olhando no teu olho, vocês não vão se decepcionar em ter votado em mim. Com certeza eu não vou conseguir agradar a todos vocês. Porém, decepção eu não vou causar em ninguém. Então, muito obrigado. Agradeço a Deus por ter me dado a dádiva, né, de ter uma votação expressiva, a qual me surpreendeu. A gente tinha uma expectativa, sim, de ser eleito, mas não da forma que foi. Agradeço ao Ministério Mudança de Vida, ao meu bispo Maurinho Ribeiro, bispa Cléo, que me abraçou com tanto carinho dentro da igreja, me deu tanto apoio, tanto suporte. Minha mãe, meu pai, todos os membros, né, que fizeram parte da nossa campanha, que sem vocês e sem as 5.602 pessoas, jamais eu conseguiria chegar aqui. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, TV Câmara, tá, por ter aberto as portas, por ter me chamado. Isso tudo é novo para mim. Sempre à disposição. Mas... Ô, Felipe, eu sei que eu já ia encerrar, mas até uma pergunta que eu ia te fazer acabou passando aqui. Claro. 5 vereadores do PL, vocês têm ainda o vereador Anderson Branco, do Novo, que foi no mesmo grupo. Vocês estão sonhando aí, articulando a presidência da Câmara? Foi como eu te disse, a gente não conversou absolutamente nada sobre isso. As nossas únicas conversas são sobre agora o foco a eleição segundo do turno. Coronel Fábio. Tá certo, Alcalá, obrigado, mais uma vez parabéns, mais uma vez seja bem-vindo e a TV Câmara está à disposição. Muito aí, obrigado. Sempre que precisar.